Agora vamos para Lucas capítulo 8. Eu estava falando aqui, sempre que a gente tiver uma folga nas nossas séries, a gente vai falar sobre as parábolas de Jesus. E sempre que tiver oportunidade, nós vamos conversar sobre uma dessas 10 parábolas que Jesus contou para os seus discípulos. Hoje nós vamos começar com a primeira. Ela é muito significativa, ela é muito importante. Nós vamos falar sobre essa parábola aqui do capítulo 8. A gente conhece, não sei, aqui na minha Bíblia está assim, parábola do semeador. Está assim na sua Bíblia aí também? Alguém conhece essa parábola com outro nome, outro título? Alguém já viu? Oi? A história da semente, está escrito aí? Ah, mas esse é o Eugene Peterson. Assim, tá com a Bíblia do Eugene Peterson lá, ele já coloca a história da semente, a mensagem, né? Mas, na boa, a gente aprendeu errado, exatamente. Não é a parábola do semeador. Não tem nada a ver, porque o semeador, ele é citado uma vez. O semeador importante é o da outra parábola, a do joio e do trigo. Lá o semeador é Jesus. Quem semeia o trigo é Jesus e quem semeia o joio é o diabo. Só que não tem nada a ver com essa parábola aqui. Essa parábola não é a parábola do semeador. Ele só aparece uma vez. Ele é um figurante. Porque o semeador saiu para semear. E ponto. Então não é a parábola do semeador. Eu também não vou dizer que é a parábola da semente. Eu vou dizer que é a parábola dos campos, dos tipos de terra. 4 tipos de terra. Jesus, ele trata sobre 4 tipos de terra, e é sobre isso que trata essa parábola, aquilo que é importante nessa parábola. Capítulo 8 de Lucas, versículo 4. Reunindo-se uma grande multidão, vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu sobre espinhos, entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, pelo privilégio, Deus, de nos reunirmos em Teu nome, Senhor. Como isso é bom. Nós fazemos isso, Senhor, entendendo, Pai, que a gente não usa o Seu nome. A gente faz isso porque nós estamos atendendo a Tua vontade. Assim, o Senhor desejou que a sua igreja estivesse reunida. E nós estamos aqui, Pai, em torno da Tua palavra, porque nós queremos aprender. Fala conosco, Senhor. É o que nós pedimos. No nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Irmãos, esse momento aqui, quando a gente estuda direitinho, né, de acordo com o que a gente entende, quando nós estudamos os 4 evangelhos juntos, esse dia, esse momento, esse aqui, né? Aqui o Lucas, ele fala que, ele faz um resumo antes, né? No versículo 1 até o 3. Jesus ia passando nas cidades, isso é um resumo. Na verdade é um relatório do que estava acontecendo. É uma transição, né? É uma transição que ele usa daquilo que aconteceu antes para aquilo que vem depois. Mas quando se reúne essa grande multidão, vindo de todas as cidades e povoados da região, também se reuniram aqui pessoas que vieram de Jerusalém, da Judéia, lá embaixo. Lembra, Jesus está no norte, lá em cima, Galileia, aquela região em volta do mar, o mar da Galileia, o lago de Genezaré, estava lá em cima, cerca de 4 dias de viagem a pé, de Jerusalém lá embaixo. Só que nesse dia, nesse momento, tinha gente de toda a região, tinha judeu de tudo quanto é lado, porque eles ouviram falar de Jesus. Esse momento aqui, ele marca
a transição para o último ano do ministério de Jesus, o terceiro ano. Jesus operou de forma pública durante 3 anos. 2 anos, a gente entende que ele ensinou e ele fez aqueles milagres, e ele não encontrou muita resistência. Mas no último ano do ministério de Jesus, o ambiente mudou, as circunstâncias mudaram. Então esse dia é o dia da transição. É o momento em que as coisas deixam a ser como eram e passam a ser diferentes. Esse momento é muito importante. Tanto é que todos os evangelistas falam desse momento. Todos eles abordam esse momento de uma forma... eles colocam uma lente. Peraí, esse dia, né? A gente sabe, como disse o evangelista João, no Evangelho, lá no capítulo 20, Jesus fez tantas coisas que não dava para colocar em um só livro. Aliás, não dava nem para colocar em todos os livros. Jesus fez muitas coisas e falou muitas coisas importantes, tudo relevantes, coisas que ficaram lá para aquelas pessoas que viveram naquele momento. No entanto, algumas coisas precisavam de foco. Esse dia de Jesus aqui foi um deles. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Quando você chegar em casa, você vai olhar lá em Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 13. É esse momento. É o momento em que Jesus tem aquela plateia, a plateia mais cheia, o dia que tem mais gente ali, gente vinda de todo canto. E as pessoas foram ali para ouvir o que ele tinha a dizer. E é também lá no capítulo 13 de Mateus, ele deixa isso bem claro, aqui também um pouco adiante, que a partir desse dia Jesus começou a ensinar por parábolas. Parábolas. Sabe o que é uma parábola? Todo mundo sabe, é uma história que Jesus contava, né? Mas quem já estudou geometria? Lembra? Lembra da parábola lá na geometria? O que é uma parábola? É uma curva? Isso, é uma curva então, mas a característica principal dessa curva é que ela tem 2 lados iguais, idênticos, espelhados, né? Paralelos ali. A própria palavra parábola, ela vem de 2 palavrinhas gregas. Para, que quer dizer ao lado, e bola, né? Bolo, que quer dizer... agora eu esqueci. Aí, olha que eu estava vendo esses dias, né? Que é uma história paralela, né? Colocar ao lado, jogar, colocar. Então é colocar algo ao lado. É isso. Parábola é uma história para a gente fazer uma comparação. E dessa história e dessa comparação, nós aprendermos algo muito importante. Lá em Mateus diz que quando Jesus começou a ensinar por parábolas, ele fez isso, não foi um recurso didático para facilitar o entendimento das pessoas. Tem gente que pensa isso. Jesus falava sobre semente, sobre semeador, sobre tipo de terra, para as pessoas aprenderem de uma forma mais simples e mais fácil. As pessoas, aliás, naquela época tinham afinidade com o campo, com as práticas agrícolas, por isso ele falou para todo mundo entender. Mas lá em Mateus, no capítulo 13, não é isso que ele diz, é exatamente o contrário. Jesus fala que ele começou a ensinar por parábolas, porque ele queria deixar uma parede de divisão. A partir do momento em que Jesus ensina por parábolas, o público de Jesus, as pessoas que vinham até ele, seriam então divididas em 2 grupos. O primeiro grupo era o grupo daquelas pessoas que não o aceitavam, não gostavam dele. Não importa o que ele fizesse, o que ele dissesse, não adiantava. As pessoas só iam até ele com algum tipo de interesse, enfim. A partir daquele dia, e ele fala isso de uma forma muito clara, a parábola, o ensino de Jesus, ele seria dirigido apenas às pessoas interessadas. Não é gente inteligente, não é gente desenvolvida, não é gente mística. Jesus fala que as únicas pessoas que aprenderiam com ele daqui em diante, desse dia em diante, seriam aquelas pessoas que estivessem de fato interessadas, porque elas iam, mestre, o que é a semente? Porque elas iriam perguntar, não é uma restrição discriminatória, nada disso. Só ia seguir aprendendo com Jesus quem estava interessado, quem era o fator da fé. Só ia ouvir Jesus quem cresce nele.
A partir desse momento, então, Jesus dirige o seu ensino, e ele vai fazer isso nessa forma, ele fala por parábolas. Né? Então não são mistérios, são verdades simples, objetivas, muito importantes para os seus discípulos. E aí ele ensina aqui, né? A gente viu do versículo 4 até o versículo 8. E no final ele disse: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, se interesse e venha atrás e busque. É isso, irmãos. A palavra do Senhor Jesus não é para o ouvinte tranquilo, desavisado, que vem e finge atenção porque ele tem algum interesse. Depois ele vai embora, não está nem aí. A palavra de Jesus, ela é dirigida especificamente para aquelas pessoas que o buscam de forma intencional, na sua pessoa, naquilo que ele pensa. Né? Conforme ele disse muitas vezes: só é meu discípulo quem me obedece, só é meu discípulo quem anda nos meus mandamentos, só é meu discípulo quem busca saber o que eu quero, qual é a minha vontade, qual é o meu desejo, o que eu penso das coisas, o que é certo para mim, o que é errado para mim. É isso. Meu discípulo é aquele que me obedece, é aquele que me busca. E a partir desse momento, então, há essa divisão. E aí Jesus explica isso contando essa parábola. Essa parábola é fundamental, meus irmãos. Não sei como tem sido a sua experiência com a palavra de Deus. Né? Como é que você tem vivido essa experiência de Deus falar com você? Deus revelou-se a você. Né? E ele deixou claro as suas posições. Para que você nasceu? A quem você deve adoração, a quem você deve toda devoção. Está claro. As Escrituras, elas deixam isso claro. O importante é que você entenda qual tem sido a sua resposta. E a questão dessa parábola é a seguinte: que tipo de solo é o teu coração? Que tipo de solo é o teu coração? Essa é a verdade dessa pequena história que Jesus conta. Haviam 4 tipos de solo, disse Jesus. O semeador, né, naquela época o semeador, ele colocava todas as sementes de trigo, por exemplo, né, que era a cultura daquele momento. Eles colocavam as sementes numa meia-lua e eles lançavam a semente em todo o campo. E eles faziam isso, eles eram bons nisso, né? Não era nada assim aleatório, indiscriminado, não. Eles lançavam a semente e eles eram muito certeiros, né? Mas a semente ficava espalhada naquele campo todo. Só que aí, o que acontece? Não é que nem hoje, né, que a gente põe a sementinha ali, naquele lugar específico, não. Eles lançavam a semente. E a semente, aí ela vai entrar em contato. A semente, ele não fala muito da semente. A semente é a verdade, é o Evangelho, é a palavra de Deus. É a palavra que Deus quis trazer para você, para você. Essa é a mensagem de Deus para aquele povo. Para aquela grande multidão. Lá em Mateus, né, em Marcos, a gente vai perceber que Jesus precisou, em João, né, subir em cima de um barco. Porque era tanta gente que ele precisou subir no barco, ele se afastou, e existiam aquelas colinas em volta ali do mar da Galiléia, e ele pôde falar, e todas aquelas pessoas entenderam, e elas estavam lá prontas para ouvir Jesus. De repente Jesus lança o semeador saiu para semear, e ele lançou as sementes. Só que as sementes, divididas em quatro tipos de solo, elas vão reagir de 4 formas diferentes. A semente é a mesma, a semente é o Evangelho, a semente é a boa palavra. Não precisa mexer na semente, não precisa de uma outra semente, não precisa modificar a semente. A semente é a mesma sempre, é a palavra sendo lançada, ponto. O problema é o tipo de solo, são os terrenos onde essa semente vai cair. Primeiro solo, a gente viu aqui, Jesus falou, a primeira parte das sementes caiu naquele pedaço de chão onde as pessoas passam em cima. E porque elas passam, aquelas trilhas, sabe a trilha? De tanto se passar em cima, ela vai ficando tão dura, tão rígida. A característica desse terreno é a rigidez. Ela é dura. Quando a palavra é lançada, quando a semente é lançada, a semente não tem como, ela não consegue penetrar naquela terra, ela nunca vai produzir, ela vai ficar ali por cima.
Antes que haja oportunidade de alguma coisa, antes que chova, antes que haja qualquer possibilidade dessa semente entrar em contato com o solo, Jesus fala que pássaros, né, aquelas aves, elas vão vir e vão comer todas as sementes. E elas fazem isso mesmo, elas vão comer, elas não vão deixar ali. Elas vão comer toda aquela, e não vai sobrar nenhuma. O coração que se mostra resistente, aí Jesus fala, ele é específico, a gente vê mais adiante. Porque no versículo 9 ele diz, os seus discípulos perguntaram o que significava aquela parábola. Ele disse, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros eu falo por parábolas. Quando Jesus fala, né, de novo, mais uma vez, a vocês foi dado conhecer os mistérios, não quer dizer que é uma verdade oculta. Só quem é muito bom e muito inteligente vai entender. Por que aos discípulos foi dado? Porque eles foram perguntar, mestre, qual é o significado? O que o Senhor quis dizer? Quem é? O que é a semente? Que são os solos? Aí Jesus falou, para vocês, aos outros foi negado, mas para vocês foi dada o privilégio, né? E Jesus em outros momentos ele diz, olha só, que alegria. Os pequeninos estão em contato com os grandes mistérios do universo. Aquilo que esteve oculto dos grandes e dos poderosos, dos reis, dos sábios, agora está à disposição de todos aqueles que estão interessados na pessoa e na obra de Jesus. Aí os discípulos então procuram Jesus, mestre, explica para a gente. Jesus então diz o seguinte, no versículo 11, é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração. De onde? Do coração. Então o que Jesus está dizendo? A gente não tem que ficar interpretando, não tem nada oculto, não tem nenhum enigma aqui. O campo é o coração. A palavra foi lançada ao seu coração. O diabo ele vai tirar, é lógico que ele vai. É para isso que ele está aqui. Ele vai lá rapidamente, que ele vai tirar de você a possibilidade dessa palavra produzir vida em você. É o seu coração. Jesus deixa isso muito claro. Então os 4 campos são 4 tipos de coração. Jesus então lança as palavras. O semeador e o pregador, o pastor, o professor, o irmão, seja lá quem for, lança a palavra. E essa palavra vai entrar em contato com 4 tipos de terreno. Jesus, ele entende e ele explica isso. O primeiro terreno é esse, caracterizado pela dureza. A semente bate e ela fica por ali superficialmente. O diabo logo vai tirar. Essa pessoa nunca vai ter oportunidade de se converter. Foi exatamente isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 13, nesse mesmo momento para os fariseus. Ele falou, vocês são inconversíveis. E eles não eram ateus, gente, eles eram religiosos, defensores da lei, defensores do sábado. E aliás, o sábado foi o grande problema de Jesus. Violar o sábado foi o decreto de morte de Jesus, confissão do crime dele. Ele violou o sábado e por isso ele precisava morrer. Então quando Jesus enfrenta os fariseus, e ele chama até de raça de víboras, nesse momento aqui, os fariseus que tinham viajado lá de Jerusalém, os líderes dos fariseus, os líderes dos sacerdotes, todos estavam lá diante de Jesus nesse momento. Jesus olha para aquela multidão, aqueles homens bem vestidos, aqueles santos, né, da cultura. Ele olha para aquele povo, representado também pelos ricos daquele momento, pelos pecadores, aquela grande multidão de gente pobre. E ele olha para aquele povo e ele lança a semente. Mas ele sabia, no meio daquele povo, existiam corações de todo tipo, de 4 tipos. Primeiro, corações duros, endurecidos. A semente não vai ter oportunidade de produzir vida. Ela vai bater, ela vai ficar ali, e vem o diabo e vai tomar aquela palavra. É isso que vai acontecer. Essas pessoas nunca vão se converter, nunca vão se converter. Não é que a palavra não é boa, não é que o semeador não fez o seu trabalho, é que o coração é duro, é duro, é duro. Eles olham para Jesus e eles rejeitam Jesus. Não importa o que Jesus faça, não importa o que Jesus fale. Jesus já havia pregado durante 2 anos. Jesus já tinha levantado o morto, curado o cego. Gente, Jesus já tinha feito coisas
que ninguém jamais imaginaria um ser humano fazendo, ainda assim, né, ainda assim eles rejeitam Jesus. Os fariseus olham para Jesus e falam que ele faz tudo isso por Beelzebu. É pelo diabo que você... É o poder do diabo. Então Jesus olha para aquele povo e fala: vocês de coração duro, vocês nunca vão se converter. Vocês nunca vão receber a palavra. A palavra nunca vai produzir fruto em vocês. A segunda parte da semente. Versículo 13. A terceira, aliás, né? São as que caíram sobre as pedras. Não é pedra, né? Sabe o solo que por cima parece que ele está legal, mas logo embaixo ele tem uma camada fina. É o terreno que tem uma camada rígida embaixo. Aí a semente ela entra, ela começa a germinar e ela nasce bonita. Ou seja, depois Jesus explica que as que caíram sobre essas pedras, ou terreno pedregoso, são os que recebem a palavra com alegria. Com alegria, olha só o que o Senhor está falando. Olha como Jesus é maravilhoso. Eu aceito o Senhor Jesus, né? Eu quero segui-lo, eu quero obedecê-lo. Com muita alegria, com muita prontidão. Eles creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. É isso. A palavra ela começa a produzir, mas quando ela chega e ela precisa de espaço para produzir raiz, ela não vai ter esse espaço. Ponto. Ou seja, é aquela pessoa, aquele tipo de coração que também não vai produzir. O Evangelho não vai produzir vida, fruto. Vida é fruto. É fruto. Porque o final da história é esse, produzir de 1 para 100. Esse é o objetivo. É para isso que a palavra de Deus foi nos enviada. Para produzir vida, para produzir fruto. Nesses 2 primeiros casos, não acontece, nos 3, né? Não, eu estou no segundo ainda, desculpa, gente. É isso aí. Beira do caminho, solo pedregoso e também os espinhos. É muito parecido, só que o terreno que tem espinhos e ervas daninhas vai produzir vida. No entanto, não vai conseguir frutificar. Não sei se vocês já viram o nosso jardinzinho aqui. A gente plantou o nosso pé de jabuticaba, né? Nosso pé de jabuticaba está ali há 4 anos. E ele não está produzindo, não vai produzir, né? Mas a gente viu ali que estava nascendo um monte de erva daninha em volta. A erva daninha, o que ela faz? Ela consome. É uma disputa. Ela não vai deixar... parece que está ali. Parece que tem a fé genuína, verdadeira. Parece que são frutos do verdadeiro encontro com a palavra de Deus. No entanto, quando essa pessoa, né, e é isso que Jesus fala, quando ela entra, quando na sua vida ela entra em contato com possibilidades de prazer, por exemplo, ele fala, os prazeres desse mundo, ou as riquezas desse mundo, essa pessoa, ela não vai conseguir permanecer na fé. Ela sempre vai fazer a opção. O fruto nunca vai ser presente nessa vida. O fruto é o resultado da fé. Nunca vai ser verdadeiro ali. Porque na hora da escolha, ela sempre vai escolher o que é mais prazeroso, o que é melhor. Né? É o que essa cultura oferece. Eu sempre vou ficar por aqui. Eu sempre vou ficar, e eu vou buscar, eu vou aprofundar meu coração nas coisas que eu acho que são realmente importantes, como a minha carreira profissional, é dinheiro, enfim, são os prazeres. Jesus falou, esses 3 tipos de coração. O problema não é a palavra, o problema não é a semente, nem é o semeador. O problema é o coração. Aí ele fala do 4º tipo de coração. É o coração que tem uma terra boa. A terra que é boa por quê? Porque está preparada. Não tem, ela foi limpa, não tem erva daninha. Tirou-se as ervas daninhas, né? Você aprofunda, mistura. Então as pedras ali também não vão ser mais um problema. A terra foi preparada. A terra está pronta. E aí quando a semente cai ali, naquele terreno pronto, preparado, aí a vida se faz. Aí se produz o fruto, e esse fruto aqui, resultado que Jesus fala, é de 100 para 1. Não é da semente
Você planta um trigo e ganha 100 trigos. Não, não é. É valor, é dinheiro da época, que é o denário. É de 1 para 100. É um lucro enorme. É uma abundância de vida, vida em abundância. O que é produzido com o Evangelho. Eu queria perguntar para você hoje aqui, para você que está ouvindo na internet também, que tipo de solo tem sido o seu coração? Foi isso que Jesus disse para aquela multidão. Aquelas pessoas que estão interessadas de verdade, estão ali arando o seu coração, elas se aproximaram de Jesus, e Jesus falou: vocês são pessoas felizes e bem-aventuradas. Aquelas pessoas que estão com o seu coração preparado para receber a palavra, ou seja, já se livrou dos espinhos e das ervas daninhas. Não dá para competir, né? O que a palavra de Deus fala sobre o homem que tem o coração duplo. Eu quero o Senhor, mas eu quero a vida boa, né? Eu quero servir, obedecer a Cristo, como a gente aprendeu na aula hoje, né? Servi-lo, me sujeitar a Ele, ou eu vou obedecer ao meu ego? Eu vou viver para o meu bem-estar. É isso. Vamos tirar os espinhos. Vamos tirar essas ervas daninhas. Elas não vão deixar, elas não vão permitir que a semente do Evangelho produza vida em você. Não dá, gente. A gente precisa limpar o coração. É tarefa do agricultor. Vamos limpar. Tira todo tipo de erva daninha. Essa área pedregosa, até a batida, né? A dureza aí do caminho, de ser pisada. Vamos mexer nessa terra. Vamos prepará-la. Terra boa é terra preparada. A semente vai entrar em contato com ela. E ela vai produzir. Como você tem entrado em contato com a Bíblia? Essa é a nossa pergunta de hoje. O Senhor veio falar conosco. Ele veio trazer a verdade a nós. A verdade que liberta. A verdade que nos coloca no caminho, né? No caminho da vida, obedecermos a Deus. Vou convidar você agora a buscar a Deus em oração nesse sentido. Como é que você tem reagido? Pensa você no meio daquele público de Jesus, lá no lago de Genezaré, lá no mar da Galileia. Aquelas pessoas, era uma multidão. Jesus ali olhando para aquelas pessoas. E ele lançou essa parábola. Essa parábola é objetiva. Só vai receber a vida quem me buscar de forma intencional. Quem acha que a minha palavra não é uma coisa que eu posso ouvir, depois sair por aí e pensar em outra coisa. Não é algo que eu posso colocar lado a lado com outros ensinos que eu tenho por aí, não. A minha palavra, ela vai despertar todo o interesse. E as pessoas vão se envolver. Os discípulos de Jesus, então... E é triste isso, irmãos. Poucos. Aquela multidão depois foi dispersada. Alguns poucos se aproximaram de Jesus. Sabe o que Jesus fez? Ele ficou feliz. Ele falou: olha, vocês entenderam. Vocês estão aqui. A minha palavra não é negada a ninguém, mas ela está disponível para aqueles que a buscam, aqueles que a querem com todo o seu coração. Como é que você tem reagido? Busca agora a Deus em oração. Enquanto a gente canta aqui, coloque seu coração diante de Deus. Que tipo de solo é o teu coração? O vento várias velhas ruas na nossa linda capital. Desenha o verso novo nas nuvens brancas do Quem tem ouvidos, ouça, diz o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, se esforce para entender.
busque a verdade, aprofunde-se, mergulhe na verdade. Deixe a palavra de Deus encontrar espaço no seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar essas verdades eternas. Elas vão te libertando aos poucos. Elas vão te libertando do pecado. Elas vão te libertando do medo. Elas vão te libertando de toda angústia. Daquilo que o pecado produz em nós. Elas vão nos aproximando do nosso Senhor. Ela vai fazendo com que a gente se pareça com Ele. Deixa a palavra de Deus produzir vida. Permita-se ser tocado pela palavra do Senhor. Senhor, nós estamos aqui, Pai, na Sua presença. Nós estamos aqui, Pai, diante da Tua face. Nós nos reunimos em torno da Tua palavra. E nós buscamos, Senhor. Nós clamamos aqui nesse momento. Vem de encontro, Pai, a nossa necessidade. Somos pessoas famintas de Ti, ó Deus. Pessoas sedentas. Nós desejamos o Senhor. Como os discípulos, Pai, que se aproximaram, que não podiam ir para casa sem antes saber o que o Senhor realmente está querendo dizer. Nós queremos, Pai, ser como esses discípulos. Nós não queremos ser a igreja da multidão, que só ouve quando lhe interessa, quando algo promove ali o interesse. Nós não queremos, Pai. Nós queremos ser a igreja dos discípulos que se aproximam de Ti com todo o interesse, com todo o coração. É esse, Pai. É esse o nosso coração. Nós queremos agora, Pai, dizer que o nosso coração é terra boa. É terra boa. É terra boa porque a gente agora, Senhor, abre mão dos espinhos. Nós queremos, Pai, ser limpos, Pai. Que haja, Senhor, um tratamento do Senhor em nós. Arranca de nós, Pai, toda a erva daninha. Remove de nós, Senhor, todo o pedregulho. Produz vida, Senhor. É o que eu peço por cada irmão aqui. Cada vida, cada irmão, cada irmã, cada jovem, Senhor. Produz, Senhor, de 100 para 1, de 1 para 100. Produz vida, Senhor. É o que nós clamamos, é o que eu peço. Peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. Quem sabe de onde vem o vento? Quem sabe para onde vai? Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo seja com você todos os dias dessa semana. Vá em paz, meu irmão. Antes de ir embora, já sabe, muitos abraços, né? O Senhor abençoe. É tudo que é nascido